Então, vou desativar a câmera para a gente se concentrar aqui no slide e aqui deixar com vocês isso. Vamos lá, então. E aí também no Classroom, esse slide aqui de pesquisa estava dentro da aula 20, tá? Eu já modifiquei para 21 e acrescentei já o de ordenação também, tá? Que a gente vai usar entre hoje e amanhã. Legal, vamos lá. Então, algoritmo de pesquisa, tá? Também conhecido como algoritmo de busca, tá bom? Ele resolve o problema da busca. O problema da busca, formalmente, ele é enunciado da seguinte forma: suponha uma coleção V de elementos de tamanho N. Então, esse conjunto V aqui, onde ele vai ter lá os elementos, os itens V1, V2 até Vn-1, tá? Suponha também um elemento X qualquer, imaginando, claro, que esse X pertença ao domínio de V. Então, que se aqui são números inteiros, isso aqui é um número inteiro. Se aqui são strings, isso aqui também é um string. Tá? O problema é ele deseja averiguar se x é igual a vi, onde esse i varia de 0 até n-1. Então, na verdade, ele quer verificar o quê? Se o x aparece aqui dentro do vetor v. Tá? Dentro da coleção v. A gente nem fala de vetor por enquanto. Informalmente, verificar se o elemento x está no vetor v de tamanho n. Se estiver, eu quero que você me diz quem é esse i. Quem é esse i tal que vi igual a x? Ou seja, qual o índice do x no vetor v? Caso contrário, retorna -1. Ok? O problema é um problema simples, não é um problema complicado de se entender. O primeiro algoritmo que a gente vai ver que resolve esse problema é o algoritmo da busca linear. Qual o funcionamento da busca linear? Acesse cada posição i, com esse i variando de 0 até n-1, inclusive n-1, do vetor v. Averiguando a cada i que você visitar, averigua se vi é igual a x. Se for verdade, retorna o x. Tá? Perceba que, na verdade, se a primeira ocorrência de x, ele já para. Porque a ideia da busca linear, ou a ideia do problema da busca é você me dizer se pertence. Não quantos tem lá, nem qual o índice de todos eles. Não, basta encontrar um e falar, não, pertence, já era. O x encontra-se lá no vetor. Então, caso verdade, se x igual a v, retorna o i. Caso contrário, verifica o próximo. E aí verifica o próximo. É x? Não. Verifica o próximo. É o x? Não. Verifica o próximo. É o x? Retorna. Ou, se não for, vai para o próximo. É o x? Próximo. É o x? Não. Próximo. É o x? Não. Próximo. Até a hora que termina o vetor. Se terminar o vetor e você nunca ter entrado aqui, ou seja, nunca aconteceu v igual a x, é o que acontece aqui. Ó. Caso todo vetor seja verificado e nunca satisfez a condição v igual a x, então retorna -1, porque você já verificou o vetor inteiro e não encontrou o menor elemento. O menor elemento não, desculpe, o elemento x. Ok? Qual é o funcionamento da busca linear? Então, suponha que eu tenho um vetor ali com vários elementos, eu desejo buscar ali esse elemento bombinha aqui. O que ele faz? Verifica posição a posição até encontrar ou até acabar as suas opções de busca. Então verifica, é bombinha? Não, vai para o próximo. É bombinha? Não, vai para o próximo. É bombinha? Não, vai para o próximo. É bombinha? Não, próximo. É bombinha? Não, próximo. É bombinha? É. Então, retorna 5, que é o índice do cara, o índice de onde eu encontrei a primeira ocorrência de bombinha. No caso, a única, né? Perceba que eu fiz isso com 6 comparações. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta comparação, eu retornei. Por que eu estou chamando a atenção para essas 6 comparações? Porque esse algoritmo de busca, vocês já começam a imaginar a implementação dele. Aliás, acho que isso é natural. Vocês já estão. Eu não mostrei código nenhum até agora, mas vocês já têm na cabeça de vocês como isso funciona, ou deveria. Tá?
esse algoritmo ele vai ter aquele for manjadão para percorrer todo o vetor. E dentro dele vai ter um condicional, que é verificando se é o elemento que eu estou buscando, certo? O que resolve... Esse for manjado, a gente já viu que a gente usa para muita coisa. Usa para percorrer o vetor fazendo next int para ler, ou fazendo print para exibir na tela, ou somando todo mundo, ou verificando se é homem e mulher para somar ou não, ou verificando se é maior ou igual à média, ou verificando, enfim. A gente varre o vetor fazendo um monte de coisas. Tá? No caso da busca linear, o que resolve o meu problema, se meu problema fosse calcular a média, o que ia estar resolvendo o problema era o somatório, para depois eu dividir. Se o meu problema fosse imprimir na tela, eu ia estar. O que ia estar resolvendo o meu problema era o print L, o print L, o print LN, sei lá, o print que vai estar exibindo na tela. Como o meu problema é busca, o que está resolvendo de fato o meu problema é essa pergunta: é bombinha? É bombinha? É bombinha? É bombinha? E aí, a única coisa que aquele for faz é fazer eu repetir a bombinha N vezes, que é o tamanho do vetor. Tá? Então, eu estou chamando atenção para essa comparação, para a quantidade de comparações, que é a instrução mais importante desse algoritmo. É a instrução que resolve o problema da busca. É essa pergunta. Certo? Por isso que eu estou chamando atenção para ela. Legal. E aí, eu faço uma pergunta aqui. Ó. Qual é o pior caso desse algoritmo? Quando eu digo pior caso, deve ser a primeira vez que vocês ouvem isso nesse contexto. E aí há uma pergunta que pode ser: qual o pior caso, em que sentido? E aí, o que significa esse pior caso? Quando se pergunta, ou quando se afirma, qual é o pior. Tal coisa é o pior caso. Tal situação é o pior caso. Ou quando se pergunta qual é o pior caso, o que a gente está perguntando, na realidade, ou afirmando é: quando é que esse algoritmo vai ter o maior esforço? Ou, no caso especificamente desse algoritmo da busca linear, eu estou perguntando quando é que ele faz o maior número de comparações, a maior quantidade de comparações. Esse é o pior caso dele, porque é o caso que ele vai se esforçar mais. E aí? Não, Danilo, não é o caso onde vai ter mais de uma bombinha, não. Lembre-se, onde é que tá o esforço desse algoritmo? É nas comparações. A pergunta seria qual o caso onde ele vai fazer o maior número de comparações possível? Bombinha no último elemento. Também. Tem um caso ainda que é um pouquinho pior do que esse. Mas assim, se a gente, viu, Felipe, se a gente olhar especificamente para comparação, também serve você falar que é o último elemento. Tá? Mas se a gente olhar só para o número de comparações, porque o que na literatura é definido como pior caso, vai dar o mesmo número. Alguém consegue imaginar ainda que caso é esse? Que é o mesmo número de comparações? Não ter bombinha, exatamente isso. O elemento que eu estou buscando não está no vetor. Esse é o caso onde ele mais trabalha. Tá? Por quê? Ele vai comparar aqui, vai comparando, até chegar nesse aqui, seria o que o Felipe falou, o último elemento. Se a bombinha tiver aqui, ele faz 10 comparações e fala: ó, o elemento está lá. No caso de não estar, ele faz 10 comparações, incrementa o i, verifica se o i é menor que n, vai dar falso e ele sai fora para dar o return -1. Então perceba que ele faz mais instruções. Mas a gente nunca está preocupado com as outras instruções. A gente está preocupado com as comparações, porque ela é a mais importante. Por isso que eu falei, o pior caso, não encontrar, ou, como ele falou, o último elemento, os dois casos são 10 comparações. Tá? Mas normalmente na literatura é encontrado o elemento não existir. Mesmo porque a gente não faz só análise de busca, faz análise de outros. E aí sim, as coisas casam certinho. Tá? Mas é exatamente isso, não ter a bombinha. Tá? Por exemplo, nesse caso aí, eu estou buscando a estrelinha preta no, no algoritmo, no vetor.
Como que o algoritmo vai funcionar? Vou de um em um perguntando. É estrelinha? Não. É estrelinha? Não. É estrelinha? Não. É estrelinha? Não. É estrelinha? É, mas não é exatamente o que eu quero. É estrelinha? Não. É estrelinha? Não. 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 É estrelinha? Não. Olha lá, incrementou e falei, ó, estrelinha não tá. Por quê? Porque acabou o meu espaço de busca. Acabou as alternativas que eu tinha para buscar. Esse é o pior caso desse algoritmo, certo? Beleza, E, perceba. professor, A gente nem viu esse algoritmo ainda, a gente só viu o problema, vimos algumas instâncias. Instância é a mesma coisa que exemplo, tá? A gente viu alguns exemplos de funcionamento dele e a gente está preocupado em ver o quanto que esse algoritmo se esforça para resolver o problema. E aí a gente olhou para o pior caso, tá? Sempre que a gente analisa, isso que a gente está fazendo já é uma análise, é uma pré-análise do algoritmo, é um embrião da análise. Sempre que a gente analisa um algoritmo, a gente tem a tendência, quando eu digo a gente, é quem é de computação, a gente tem a tendência de analisar o pior caso. Por que vocês acham que a gente está preocupado com o pior caso? Eu não estou preocupado aqui com o melhor caso, que seria a bombinha já está na primeira posição. Eu não estou preocupado com o caso mediano, que seria a bombinha estar ali no meio. Eu estou preocupado com o caso da bombinha não estar, que é o pior caso. Por que vocês acham que eu me preocupo com isso? vai entrar em looping? Não, não. O que esse pior caso tem de tão especial? Porque ele foge do esperado. Não, não é uma boa resposta. Acho que talvez você esteja até indo no sentido, mas não é uma boa resposta. Porque ele não retorna valor satisfatório. Também não. Quer ver? Deixa eu imaginar. Felipe, eu acho que pensar no pior caso é para melhorar a performance. Você está indo no sentido, mas ainda é. Você está indo no sentido. Está indo no sentido. Na realidade, por que eu penso no pior caso? Pessoal, ainda não vou falar de algoritmo, vamos falar da nossa vida. Se você estiver preparado para o pior caso de todos, você está preparado. Qualquer outra coisa que aconteça, vai te pegar de surpresa? Vai te surpreender? Não. Então é isso. Se você estiver sempre preparado para o pior, o que aparecer, se aparecer o melhor, se aparecer um mediano, não vai te abater. Né? Isso pensando no nosso cotidiano, certo? Na nossa vida. A mesma coisa é para o algoritmo. Se eu construo um algoritmo que ele seja um algoritmo eficiente, robusto, para suportar a pior situação, o pior caso, isso significa que qualquer outro que vier, ele dá conta. Ele vai ser eficiente também. Então, por isso que a gente sempre analisa a pior instância possível, o pior caso. Se eu desenhar um algoritmo para resolver o problema da busca, que ele é eficiente quando o pior caso acontece, ou seja, quando o elemento não está no vetor, quando o elemento não está na coleção, significa que se estiver na primeira posição, se estiver na posição n dividido por 2, não vai gerar problemas. Isso serve para tudo, pessoal. Eu tive um professor, não me lembro agora, até comentei na primeira aula também, mas eu não lembro. Que ele falou isso uma vez, ele falou assim, ó, o cientista da computação é uma pessoa naturalmente pessimista. Você sempre é pessimista. Você nunca vai pensar que é tudo maravilhoso, vai dar tudo certo, que o céu é azul. Não. Você vai sempre pensar na pior situação. Por quê? Você vai construir as coisas pensando na pior situação possível. Por quê? Porque se ele suporta a pior situação, ele suporta todo o resto. E isso serve para tudo, não é só para algoritmos, não. Tudo na área de computação a gente faz isso. Ah, vou construir um sistema aqui de venda online. Vai vender, sei lá, vai vender algum produto eletrônico que seja.
Eu vou construir esse sistema imaginando o quê? Que todos os usuários vão entrar lá, um de cada vez, entendeu? Sei lá, quantos usuários vão usar isso aí? 1.000 usuários, né? Então vai ser 1.000 usuários, um de cada vez, respeitando certinho. Não, eu vou imaginar o seguinte, eu vou construir o sistema imaginando que vai ser olha só, hein? Olha como é o pior caso mesmo. Quantas vendas você faz aí na semana de Natal? Sei lá, 100 milhões de vendas. Ué, venda 100 milhões? Ok, vou projetar um sistema para aguentar 300 milhões de vendas simultânea, por exemplo. Se você, ou seja, eu estou me preparando para a pior situação possível, vezes 3 ainda. Então, quer dizer, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Namorados, qualquer feriado que aconteça aí, pandemia, ele suporta. Porque eu já bolei ele para a pior situação possível. Vou montar um sistema de redes aí que vai fazer sei lá, vai prover algum serviço. Quantos usuários tem no máximo? Quantos usuários tem na rede aqui? Tem 1.500 usuários. Ok, eu vou preparar para ele receber 1.500 requisições simultâneas. Se o sistema não cair, para esse caso é o pior possível. Vou fazer o sistema lá da Receita Federal, que vai receber lá notificação, vai receber lá o que ele tem que receber. Eu vou imaginar o quê? Sei lá, são 120 milhões de pessoas que podem declarar o imposto de renda. Eu vou bolar o meu sistema para a última semana aí, os 3 últimos dias, que deve ser quando tem a maior quantidade de requisições. Eu tenho que fazer o sistema que, naquele ambiente ali, dos últimos 3 dias, ele seja robusto para suportar as requisições, não cair e não ficar lento. Se ele aguenta isso, ele vai aguentar qualquer outro dia do ano. Então, a mesma coisa funciona para o algoritmo. Eu vou sempre pensar, e o pessoal, não sei quem quer fazer computação aí, mas quem é computeiro acaba levando isso para a vida, tá? A gente acaba levando isso para o cotidiano. É família, é relacionamento, é financeiro. A gente sempre pensa na pior situação. Sempre. A pior situação de eu não ter dinheiro, não ter mais renda, tomar um pé na bunda, ninguém mais querer me atender. Enfim, você pensa na pior situação. Se você está preparado para isso, pode vir um apocalipse que você vai ficar calmo e vai procurar uma solução. A mesma coisa funciona para o algoritmo. Sempre se prepara para o pior caso. Tá? Bom, já falei demais. Acho que deu para entender, né? Vamos lá. E aí, olha aqui, a gente fez a ideia, 10 comparações para o pior caso nessa nossa listinha aqui. E aí, e se essa lista, se esse vetor tiver tamanho 100? Vão ser 100 comparações. Se tiver tamanho 1 milhão, 1 milhão de comparações. E aí eu posso ficar aqui 1 milhão, 3 milhões, 5 milhões, 1 bilhão, enfim. Vocês vão sempre falar, é esse mesmo quantidade de comparações. E aí a gente imagina o quê? Coloca um valor genérico, N. Se a lista tiver tamanho N, quantas comparações serão necessárias no pior caso? Perceba que sempre eu estou frisando, pior caso, porque é isso que a gente está analisando aqui. Se a lista, se o vetor tiver tamanho N, são N elementos, ele vai fazer N comparações no pior caso, certo? Então tá lá, perceba que a quantidade de comparações aumenta conforme aumenta o tamanho da lista. 10 comparações. 100 comparações. 1 milhão de comparações. N comparações. Ou seja, conforme eu aumento o tamanho do meu problema, vai aumentando o quê? O esforço que o algoritmo vai ter que realizar. Só que esse aumento não é um aumento qualquer, é um aumento que obedece a uma taxa. Que taxa é essa? 10 tamanho 10 elementos, 10 comparações. 100 elementos, 100 comparações. 1 milhão de elementos, 1 milhão de comparações. N elementos, N comparações. Que taxa é essa? Que taxa é essa? Quantidade de elementos versus esforço.
Conforme eu aumento um, o outro é requisitado em uma taxa linear. O Juliano falou ali. E é isso mesmo. Ó, o esforço do algoritmo, no nosso caso aqui da busca linear, é a quantidade de comparações. Então, o esforço dele aumenta conforme o aumento da. O esforço aumenta conforme aumenta o tamanho da lista em uma taxa linear. Esse é a comparação, esse é o gráfico que esse algoritmo obedece. Na verdade, não o algoritmo, né? O esforço do algoritmo. Tá? Conforme eu aumento o tamanho do vetor, ou o tamanho do problema, a quantidade de comparações necessárias para resolver o pior caso segue essa função aqui. Portanto, a gente fala que esse algoritmo é um algoritmo linear, ou O de N. Esse O de N aqui tem um porquê, tem algumas peculiaridades matemáticas por trás disso aqui, para você afirmar que ele é O de N, tá? Isso aí eu vou deixar para o professor de análise de algoritmos mostrar para vocês. O que eu quero que fique claro aqui para vocês agora é que quando aparece alguma coisa do tipo O de N, ou quando aparece alguma coisa do tipo linear, é porque o algoritmo tem exatamente esse comportamento. Conforme aumenta o problema, o esforço aumenta numa taxa linear. Certo? Ok. Então, esse é o algoritmo da busca linear, que a gente vai resolver ele agora. Então, vamos ver aqui. Tá aqui. Vocês são NA2, NA alguma coisa. A3, isso. Ok. NA3. Esse é o problema. Eu já deixei aí, mas depois a gente vai lá no juiz enviar, tá? Faça um programa que receba um vetor V com N números inteiros e posteriormente receba N números. Verifique se eles estão ou não no vetor. O programa terá apenas um caso de teste. A primeira linha é o N, que é o tamanho do vetor. Em seguida, na segunda linha, né, vai ter N números separados por espaço, que é o vetor. Na terceira linha tem um M, vai ter 1000, representa a quantidade de buscas que serão efetuadas. Logo em seguida haverá M linhas. Tá, então tá aqui, ó. Tá aqui o vetor, tá aqui o tamanho, os 10 elementos do vetor, 4 testes eu vou fazer, tá aqui os 4. 1 tá lá? Sim, achei. 23, não tá. Não achei. 4, tá aqui, achei. 7, tá aqui, achei. Certo? Então a saída, o programa gera M linhas, né? Perceba aqui, ó, 4, são os 4 testes para cada um deles na saída. O programa gera M linhas de saída, cada um com o resultado da busca dos M números inteiros do vetor B. Quando o valor estiver no vetor, escreva achei. Quando não estiver, escreva não achei. Todas em letra maiúscula e sem acento. E quebra uma linha sempre. Tá? Tem aqui vários exemplos. Beleza. Vamos lá. Eu vou criar aqui, então, o achei. Achei.java. Import Java útil scanner. Public class achei. Public static void name. String args. Ok. Int. Tem o n. Aí tem o i para eu contar os n. Para eu fazer os n's, né? Aí tem o m, que é a quantidade de testes. E eu vou lendo cada um dos x's que eu vou procurar no vetor V. E o V, pronto. Scanner, new scanner, system. Lê o tamanho do vetor, N. Next int. Lê os N elementos. Faltou alocar o vetor V, né? Toma cuidado que se você não faz isso e tenta ler, vai dar erro.
alocar new int de tamanho n. Ok, agora sim. vi recebe scan.nextInt. Certo. Depois disso, leu todos os valores, leu m. NextInt. E agora lê cada um dos m elementos menor que m de 1. Fazendo o quê? Lê o x e busca ele. E aí eu vou fazer uma função para isso, busca linear. Aliás, a busca linear tem esse nome linear, justamente por se tratar de um algoritmo linear. System out print ln. O que ele vai fazer? Se retornar true, achei. Se retornar false, não achei. Pronto. Agora resolver aí. Tá aí, o main só está resolvendo a entrada, né? Quem resolve o problema mesmo é o busca linear. Então, public static retorna um boolean busca linear. Recebe um vetor v, um inteiro n e um inteiro x. Ok. Então, percorre o vetor. Precisa de um i. For i começando em 0, i menor do que n, de 1 em 1. O que ele vai fazer a cada iteração? Se vetor no índice i for igual ao x que eu estou buscando, retorna o i. No caso do algoritmo tradicional, ele retorna i. Ele retorna a posição. No nosso aqui, eu estou fazendo ele booleano. Ele retorna só se encontrou ou não. Então, ele vai retornar true. Se ele passou por todo esse laço aqui, então i igual a 0, 1, 2, 3, nunca entrou aqui, ó, e aí ele chegou ao caso disso aqui ficar falso, significa que ele percorreu todo o vetor, nunca encontrou ninguém igual, porque senão ele teria retornado. E ele termina dando falso aqui e vai para a próxima linha, que é a linha 42. Se ele chegar aqui, é porque percorreu o vetor inteiro e nunca encontrou o elemento. Então, retorna falso. Falso. Pronto. NA3, achei. Java C, achei. Compilou. mkdir, input. Vamos criar por aqui que é mais rápido. Vou copiar os exemplos do slide para cá. Do slide não, do PDF. Zero. Dois. Três. Quatro não tem. Ok, vamos lá então testar. Java, achei. Ele é 0. Achei, não, achei. Beleza. O exemplo aqui, vamos ver. 1 está lá no meio, 23 não achou, ótimo. O 4 está lá no meio, o 7 está lá no meio. Legal. O 1. Achei todo mundo menos o último. Achei todo mundo menos o último. Ok, vamos ver os exemplos aqui. Ó. 0 é o primeiro, muito bom. Antes não tinha testado isso, tinha testado só no meio, né? 1 está lá no meio, 2 está no meio, 3
Tá lá também, 4 tá lá, o 5. O 5 é o último, legal também. Testamos no meio e nas duas extremidades. Perfeito. 6 não está. Ótimo. Esse aqui que é um exemplo que não acha nenhum. Aí já tá ok, né? Já testou todos os casos possíveis. E o 3 que achou todo mundo. Achou todo mundo. Beleza. Tá legal. Muito bom. Vamos enviar. Tem que lembrar de tirar o 1. Ok, aqui, aqui. Achei, é o 106. Vou jogar fora esse. Jogar fora já esse também. Pronto. Enviar. Tá aqui. Ué. Eu mandei com problema 6. Quebrei a cara. Vou tomar um não porque não prestei atenção. Vou mandar de novo. 106. Name mismatch. Também aqui. Ok. Ok. Legal. Voltando aqui e voltando em vocês. Cadê? Aqui. Beleza. Alguma dúvida aí sobre a busca linear? Senão a gente vai seguir. É tranquilo, né? É bem tranquilo. Vamos lá, vamos seguir então. Bom, existe algum algoritmo mais eficiente para realizar a busca? Vamos pensar. Sim, existe. Tá? Entretanto, a lista de elementos deve estar ordenada. Então vamos lá. Suponha que a lista de elementos esteja ordenada. Eu coloquei aqui, ali pelo campo qual você deseja realizar a busca. Não é o nosso caso aqui, porque a gente tem um vetor só de inteiros. Mas normalmente você não tem um vetor de inteiros, tá? Você tem um vetor de que a gente fala que é um vetor de tipo abstrato. Então, em cada elemento do vetor não vai ter só um número, vai ter número, vai ter nome, endereço, telefone, tamanho do pé, gênero, e quantidade de filho, nome dos filhos, enfim. E algum campo ali é um campo chave, que é o campo pelo qual você faz a busca, mas não é o nosso caso aqui. Então, é só um vetor de inteiros que ele tem que estar ordenado. Tá? Então, vamos pegar aqui, ó, no caso da busca linear, quantas comparações são necessárias para eu encontrar o 95? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 comparações eu encontro o 95. Na busca binária, que é mais eficiente, ele faz isso com duas comparações. E aí você se pergunta, mas como pode? O outro leva 8, esse é só 2? Como que ele faz isso? Vamos lá. Olha o funcionamento e já começa aí pensando aí, construindo na cabeça de vocês o algoritmo disso. Começa com um índice esquerda e um índice direita. Começa exatamente com esquerda em 0 e o direita em 9. Esquerda em 0 e direita em n-1. Vetor de tamanho 10, n igual a 10, n-1, 9. Começa assim. Primeira coisa que eu faço, calculo o meio. Como é que eu calculo o meio do vetor? Direita mais esquerda, dividido por 2. 9 mais 0, 9. Dividido por 2, 4,5. Não tem posição 4,5. Então, piso, arredonda para baixo. Ou seja, pega a parte inteira, 4. Calculei o meio, 4. Agora eu faço a pergunta. É o primeiro que eu estou fazendo. É a primeira comparação.
É 95? Não. Então, o que eu faço agora? Verifico, ó, o elemento que está na posição meio, já que não é o 95, por isso que eu faço essa pergunta. Elemento que está na posição meio, 85, é maior que 95? O 85 é maior que o 95? 85 maior que o 95? Não, ele é menor. Não, 95 é o que eu estou procurando, né? 85 é maior que 95? Não. O elemento que eu estou buscando é maior. Nesse caso, esse elemento, se ele estiver no vetor, que eu ainda não sei, eu só olhei um até agora, se ele estiver no vetor, ele está do lado de lá, ó. Ele está aqui. Então, o que eu faço? Esquerda, olha lá, ó, esquerda recebe meio mais um. Ele vem para cá, ó. Entenderam o processo? Calcula o meio. Depois que calculou o meio, verifica se o elemento que você quer é o que está na posição meio. Se não for, você vai ter que decidir para onde você vai mandar o esquerdo ou direita. Terminou. O que você faz agora? Repete o processo. Então, está dando um laço de repetição isso daí, ó. Repete o processo. Qual a primeira coisa que eu fiz? Calculo o meio. 5 mais 9, 14. 14 dividido por 2, 7. Meio. É 95? Segunda comparação que eu estou fazendo. É 95? Sim. Então, pronto. Encontrei o 95 com duas comparações. A primeira eu comparei com 85 e a segunda eu comparei com 95. Ah, mas só que teve outra, você perguntou se era maior, se era menor, você calculou o meio, somou um com o outro, dividiu por dois. Pessoal, instrução primitiva. Qual que é a instrução primitiva que resolve a busca? A comparação. É só ela que eu conto. Certo? Porque senão daqui a pouco você vai estar contando quantos ciclos de máquina leva para ele fazer uma divisão de dois números inteiros para. Não. A gente só conta o que é importante, que é o que resolve o problema, que é a comparação. Certo? Juliana, tipo mediana, sim. A mediana também tinha esse negócio, né? O elemento. Só lembro que era o elemento do meio é a mediana. Se tiver ordenado, o elemento do meio é a mediana. Se não tiver meio, você tinha que somar os dois meios e tirar a média. Era um negócio assim, que eu me lembro, né? Faz tempo que eu vi mediana na vida. Mas era um negócio assim. O quê? É semelhante, não é, tanto que você falou é tipo, né? É semelhante. Ok. Na busca linear iterativa, a busca que a gente viu, quantas comparações são necessárias para determinar que o elemento 74 não está na lista? Fácil, não está mesmo? Não. Então, tamanho do vetor, 10. 10 comparações. E na busca binária, que é o pior caso, hein? Aqui a gente viu um caso qualquer, agora é o pior caso. No pior caso da busca, porque eu só mudei o algoritmo. O problema continua o mesmo, logo o pior caso é o mesmo também. Você não muda o algoritmo e muda o pior caso, né? No caso da busca binária, qual o esforço dele no pior caso? Quantas comparações? Busca linear, 10. Busca binária, 4. Como isso? Vamos ver. Tá lá, direita e esquerda. Calcula o meio. A gente já viu que é 4. Estou procurando o 74, que não está. Ok. Então, é 74? Não. Então, essa foi a minha primeira comparação. É 74? Não. Aí, o que ele faz? O elemento está na posição meio, 85. 85 é maior que 74? Sim. Então, se o 74 estiver nessa lista, ele vai estar do lado esquerdo. Então, direita vai mudar de lugar. Vem para meio menos 1. Tá lá, ó. Caso sim, caso sim, caso não. Então, vamos lá. Então, aqui é o caso do direita igual a meio menos 1. É o caso do sim. Então, direita, 4 menos 1, 3. E agora, repete o processo. Calcula o meio. 3 mais 0 é 3, 3 dividido por 2 é 1,5, então meio é 1. Verifica. É 74? Está aí a minha segunda comparação. É 74? Não. Então, elemento na posição meio, que é 65. 65 é maior que 74? Não. Então vem para cá. Esquerda muda de lugar. Esquerda meio mais 1. Esquerda recebe meio mais 1. Veio para o 69. Terminou.
Repete o procedimento. Calcula o meio. 3 mais 2, 5. 5 dividido por 2, 2,5. Parte inteira, 2. Meio está ali, junto com a esquerda. Terceira comparação. É 74? Não. Então, verifica. Elemento na posição meio, 69. 69 é maior que 74? Não. Então, vem para cá. A esquerda recebe meio mais 1. Esquerda, que é 2, recebe meio mais 1. 2 mais 1, 3. Esquerda vai para o 3. Olha aqui onde que eu estou. Os dois estão no 76. Os dois estão na posição 3. Repete o processo. Percebam que os dois iguais eu estou repetindo o processo, hein? Isso é importante. Os dois iguais eu repito o processo. Esquerda mais direita, 3 mais 3, 6, dividido por 2, 3. Calculo o meio. 3. 3 é 74? Olha aí minha quarta comparação. É 74? Não. Então, elemento na posição meio, 76. 76 é maior que 74? Sim. Então vem para cá. Direita recebe meio menos 1. Direita recebe meio menos 1. Então vai para 2. Pum. Olha o que aconteceu. O que aconteceu aqui, ó? O direita, ele cruzou com o esquerda. A todo momento, o direita começa lá no n-1 e o esquerda em 0. Eles vêm caminhando. Sempre o esquerda é menor que o direita. Ou igual. Quando chegou todo mundo ali no 3, também executou. Então, o esquerda ele tem que ser menor ou igual ao direito. Esquerda menor ou igual ao direito. Esquerda menor ou igual ao direito. Até a hora que chegou ali os dois, todo mundo igual. É menor ou igual. Comparou, não era o elemento que eu queria. O direita mudou de lugar. Podia ter sido esquerda também, não importa. Quando ele troca, cruza. E aí o que acontece? O direita se torna menor que o esquerda. Esse é o caso que terminou meu espaço de busca. Não tem mais onde buscar elemento. Então, retorna menos 1. E foram exatamente 4 comparações. Tá aqui as 4 comparações para ele dizer que o elemento não está. Primeira, segunda, terceira, quarta. E cruzou. Menos 1. Então tá lá. Ó. Esquerda ficou maior que direita, portanto a busca termina sem encontrar o 74. Deste modo, antes do passo 1, ou seja, antes de eu voltar para esse passo aqui, que eu estou voltando o tempo todo, antes de eu fazer o primeiro passo, que é o calcular o meio, eu tenho que fazer uma verificação, ou seja, estou dentro de um while. Tenho que verificar o quê? Se o esquerdo é menor ou igual ao direito. Entenderam a ideia desse algoritmo? Agora é a implementação. Entenderam? Podemos implementar. Legal. Ai, ai, vamos lá. Tá. Implementação, cadê? Está aqui. Ok. Eu achei BIM. O achei BIM é exatamente a mesma entrada, tudo igual, tá? Com exceção de faça um programa que receba um vetor V de n inteiros ordenados de forma crescente. Então eles estão ordenados, tá? Aqui, ó. A entrada está ordenada agora. Certo? Vamos lá, então. A entrada é exatamente igual, n elementos, m testes. Respondendo achei e não achei. Então vamos fazer o achei BIM. Eu fiz esse exercício na primeira aula e deu erro, tá? Deu um runtime erro. Vamos fazer de novo? Se acontecer aqui, eu vou usar o mesmo critério que eu usei com eles. Embora eu estou desconfiado que o problema é no pacote. Acho que eu já fiz pacote aqui com vocês e vocês viram que eu tenho que trocar uma pasta lá dentro. Mas enfim, vamos lá. Sendo isso ou não sendo, a gente resolve. Se não resolver hoje, resolve na próxima aula, vocês vão entender por quê.
Vamos lá, então. Ó, como é exatamente o mesmo, eu poderia utilizar o mesmo main. Mas eu não vou fazer isso porque eu não curto muito ficar copiando o código. Então, eu vou fazer rapidinho aqui o main, que é igual. Aí é bom que a gente treina também, ficar proficiente na linguagem, né? Conhecer bem a linguagem. Ok, LUM, aloco o vetor, percorre o vetor, certo? Ok, LUM, percorre aqui as M's consultas, faltou o X, né? Se, aí eu vou chamar de busca binária, passando o vetor, passando o N e passando o X. System out. Achei. Se ele retornar true. Não achei se eu retornar falso. Beleza, tudo certinho. Agora sim, public static boolean busca binária, passando o vetor v, passando o inteiro tamanho e o x. Legal. Deixa eu fazer assim para ficar no meio da tela. Aí. Não tinha um tal de esquerda, né? Que começava em 0. Um tal de direita, que começava em n-1. E um tal de meio que tinha que ser calculado. Acho que era só isso. Meio recebe o quê? Esquerda mais direita dividido por 2. Todo mundo aqui é inteiro, então o resultado vai ser inteiro, vai pegar sempre a parte inteira. Se vetor na posição meio for igual a x, é porque eu encontrei. Se eu encontrei, return meio. Caso contrário, se vetor no índice meio for menor, for maior do que x, se o cara que está no meio é maior do que o elemento que eu estou buscando, o cara que está no meio é maior. Então, ele vai estar, se o elemento estiver no vetor, ele está do lado esquerdo. Então, eu tenho que mudar o direita de lugar. Direita recebe meio menos 1. Caso contrário, se não é igual e nem maior, só pode ser menor. Eu não preciso nem perguntar. E aí, esquerda igual a meio mais 1. Ok. Tudo isso aqui tem que ser repetido até um cruzar com o outro, né? Então, tudo isso aqui está dentro de um while. While, enquanto esquerda for menor ou igual à direita. Enquanto esquerda for menor ou igual à direita, faz isso aqui. Pronto, ele vai ficar aqui. Calcula meio, verifica se é o x. Se não for, joga o direita ou esquerda para o lado conveniente aí. Até ele encontrar o elemento e entrar aqui. Ou ele não encontra, nunca entra aqui, e aí acaba estourando essa situação aqui, né? O esquerda cruza com o direito, e aí significa que eu não encontrei o elemento. E aí ele vem para onde? Para a linha 52, que é return falso. Lembra que o nosso retorna true ou false, e não meio, né? Então aqui é
True. Depois tem um exercício lá para vocês fazerem. Isso, o Lucas tinha falado. Né? Lembre-se que tem um exercício lá para vocês fazerem. Tem um exercício já lá para vocês fazerem que pede o índice. Tá? E aí vai retornar o meio. Ou o menos 1. Ok, então. Vamos seguir a Shapebin. Java C. A Shapebin. Java. Vamos criar os testes, né? Eu não vou criar, vou copiar do PDF. Certo. Muito bom. Já compilou, né? Java, achei bin. Ele é 0. Só o segundo não achei. Beleza, tá certinho. Só pra gente ver aqui, deixa eu ver. Um tá aqui, o 23 bom, não achou, bom exemplo. Esse tá lá no meio. Bom, um começa aqui, outro começa lá. Tamanho 10, né? Então é 9. Cai no 4, né? 0, 1, 2, 3, 4. De cara já encontra. O 7 está aqui. O 7 ele vem para o 4. Aí depois vem para o 5. E aí depois já calcula e já encontra aqui. Então, só vendo as situações, né? Perceba que ainda não foi mexido. Esse teste aqui, nenhum deles mexeu do lado direito, né? Então, só para ver se são bons testes, se eu não preciso fazer algum outro. Achei para todo mundo e não achei no final. Não achei já tá bom porque não encontrou. Então, não achei, não encontrou, tá ótimo. 7, 0. Ao 0, mexeu só do lado de cá, mexeu só do lado direito, que era onde não tinha mexido. Então, beleza. Esse aqui também. O 5 aqui são 12. 12 vai dar 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mexe aqui, ó. Cai aqui, ele não encontra, aí ele mexe do lado de cá, cai aqui, aí depois o daqui vem para. Já está mexendo na esquerda e na direita. Então eu já estou verificando, eu verifiquei o que ali? Está entrando nesses dois ifs aqui, ó. Tá? Tanto nesse if quanto nesse else, até encontrar. Então está testando todas as instruções. Então tá bom, tá um bom exemplo. Tá? Legal, legal. Então vamos enviar. Vou dar uma última revisada, porque eu tomei um runtime error lá. É bem capaz que tome aqui também, porque tá. E aí tem que descobrir o que é isso. Bom, baixa aí. Achei bin, tudo certo. Ok. Qual é o problema? 106, deve ser o 107. 107, achei bin. 107. Cento e sete está aqui. Runtime error. Assim como eu tomei na outra turma. Bom, olhando, até bom que vocês vejam esse teste.
Tá? Olhando para o código aqui, eu não estou encontrando nenhum erro. Pelo menos aparente assim, não estou vendo nenhum. Se alguém encontrar aí, me dá um toque. Mas erros de runtime, a melhor coisa é eu gerar um monte de teste aleatório e tacar no algoritmo para encontrar alguma instância que dê runtime erro, né? Só que eu não consigo fazer esse gerador agora. Por quê? Porque tem um complicadorzinho ali no meio que a gente vai estudar isso. Então, eu vou deixar isso de lado, embora eu esteja desconfiado que o problema não é o algoritmo. Estou desconfiado que o problema é o pacote. Então, quando terminar essa aula, eu vou revisar esse pacote. Eu vou só. Acho que vocês já viram eu construindo o pacote colocando no juiz, né? Tem uma pastinha lá chamada run que eu tenho que alterar. Eu não lembro se eu alterei essa, para falar a verdade. E se bem que é um algoritmo, é um programa, não é atual. Então pode ser que eu tenha esquecido de alterar essa pastinha, e aí eu vou fazer esse teste. Eu vou alterar essa pasta, vou mandar de novo e rejulgar. Se eventualmente der erro, a gente já sabe que o problema é o algoritmo mesmo. Mas, independente disso, eu vou fazer um gerador de teste para esse cara para a gente testar. Só que tem uma coisa aí que complica esse gerador de teste, que é justamente o vetor tem que estar ordenado. Ah, mas isso é complicado? Não, isso não é complicado, mas é uma coisa que a gente vai estudar. Então, eu vou deixar esse aqui de lado, esse problema. A gente já resolveu tudo certinho, mas o juiz não aceitou. Depois a gente volta aqui e testa para o juiz aceitar, ok? Depois que a gente vê o algoritmo de ordenação, que é exatamente o tópico que a gente começa a estudar nessa aula ainda, a ordenação. Entretanto, a gente tem que finalizar o quê? O nosso estudo aqui sobre a busca binária. Então está aqui o algoritmo da busca binária. Aí não tem nenhum erro, né? Está lá. Bom, aqui também pode estar errado. Esquerda, direita. Aqui está retornando meio, né? Verifico meio, direita menos 1, esquerda mais 1, menos 1. Lá está falso, né? Então tá ok. Estou achando mesmo que o problema é o pacote. Mas ok, vamos lá. Bom, ficou uma coisa em aberto aí, que é o seguinte. Aliás, alguém tem alguma pergunta? Antes da gente seguir? Pode ser que o que ficou em aberto alguém pergunte. Alguma pergunta? Não, não tem pergunta. Não quero perguntar. Então tá. A gente segue a partir daqui. A pergunta que poderia vir é o seguinte: vocês estão aqui num treinamento de fé, né? Vocês estão acreditando que, se bem que teve mais ou menos um, um a gente fez os testes, vocês viram, né, que com 4 comparações ele já falou que não, enquanto o outro consumia 10. Com 2 comparações ele encontrou um que consumia 7. Então já deu para ver que é mais eficiente. Mas está uma coisa um pouco que na fé. Não foi provado que ele é mais eficiente, tá? Para eu mostrar que ele é mais eficiente, a gente vai pensar no pior caso, que a gente já pensou, né? Mas a gente vai pensar de novo. No pior caso, quantas comparações a busca binária vai fazer? Só que agora eu não estou olhando para um teste que nem a gente fez aqui, ó. Um que tem números e tudo mais, e a gente foi buscando e contando. Aqui eu vou olhar para uma coisa genérica. Eu estou olhando aqui para um vetor de tamanho 16, tá? Ou seja, é como se eu tivesse eu tenho 16 possibilidades para verificar. Tá? É exatamente isso é exatamente isso. Eu tenho 16 possibilidades para tentar encontrar ou não o elemento, certo? Eu quero que vocês comecem a perceber o que acontece a cada iteração, porque a cada iteração esse vetor ele vai perdendo metade do tamanho dele, ok? Então vamos lá. A princípio eu tenho aqui esquerda em 0, direita em 15, n-1, e calculo meio. Quando eu calculo meio, eu faço uma pergunta: é o elemento que eu quero?
Eu estou pensando no pior caso aqui para analisar, ó, pior caso. Então, isso aqui nunca vai dar verdade. Vai dar sempre falso. E eu sempre vou mudar o direita de lugar para ver o que vai acontecer. O que vai acontecer aonde? Aqui, ó, nesse comportamento aqui. O que está acontecendo a cada esforço do meu algoritmo? Que esforço é esse? A comparação. Então vamos lá. Ó. Ele vai lá, calculou o meio e falou assim: ah, não é o elemento que eu quero. Então o que ele faz? O direita muda de lugar. Imaginando que ele vai estar sempre caindo aqui, ó. Sempre isso aqui vai ser verdade. Ok. Direita muda de lugar. Então vem para 6. Quando eu faço isso, percebe que o meu vetor tem tamanho 16, ó, de 0 a 15. No momento que ele calcula e verifica, calcula o meio e verifica que não é o número que eu quero, o direita muda de lugar, ele vem para cá. E aí ele refaz o procedimento de novo. Nesse momento aqui que ele vai refazer o procedimento, o meu vetor não tem mais tamanho 16, tem tamanho 7. Então, olha lá o que acontece. E para ele passar de 16 para 7, ou seja, para eu diminuir o tamanho de 16 para 7, o custo que eu paguei, o esforço que eu fiz foi o quê? Uma comparação. Certo? Ok. Ele calcula o meio de novo, vai cair em 3, ele verifica que não é, e aí o direita muda de lugar e vem para 2. Nesse momento eu paguei mais uma comparação, aqui é uma comparação acumulada, tá? Paguei mais uma comparação para o tamanho cair para 3. Ele calcula o meio de novo, verifica que não é o elemento, e aí muda o direita de lugar. Nesse momento aqui eu paguei mais uma comparação, para o tamanho cair para 1. Eles são iguais. Quando são iguais, eu calculo o meio de novo, verifico que não é, e aí eu pago uma comparação para quê? Para o problema cair para tamanho 0. E aí é quando termina a minha busca. Tá? Então percebam que não tem nenhuma novidade aqui. Foi o que a gente fez antes, mas agora eu estou olhando para o espaço de busca que eu tenho. Que eram 16, paguei alguma coisa, caiu para 7, paguei mais alguma coisa, caiu para 3, paguei mais alguma coisa, caiu para 1, paguei e vi que não está lá. Certo? Foi exatamente o que aconteceu. Para a gente entender, isso aqui é o comportamento do algoritmo. E o que é importante para mim, que eu estou contando? Instrução primitiva, que são as comparações. Certo? Eu olho justamente para isso. Como que tá, qual o comportamento que está tendo o meu espaço de busca, como está caindo as minhas possibilidades de busca versus quanto que eu estou pagando. Lembrando que isso aqui é um acumulado, tá? Não significa que aqui foi uma comparação, aqui duas, aqui três, não. Foi uma, mais uma, mais uma. Seria até legal fazer assim, né? Mais uma. Mais uma. E aqui mais uma, totalizando as 4 comparações. Tá? Olha aí. Alguém consegue imaginar o que está acontecendo ali? Um jeito que a gente faz para facilitar a análise nesses algoritmos é olhar para esse tamanho como potências de 2. A princípio eu tinha um vetor de tamanho. É isso aí, Dani. Já chegou na conclusão aqui. A princípio eu tinha um vetor de tamanho 2 elevado a 4. Paguei uma comparação para ele passar para 2 elevado a 3. Paguei mais uma para ele passar para 2 elevado a 2. Paguei mais uma para ele passar para 2 elevado a 1. Paguei mais uma e terminou. Então, na verdade, o que eu estou fazendo, olha lá, a cada iteração é dividir esse vetor na metade. Vou dividir ele na metade a cada iteração. No pior caso, o que vai acontecer? Eu vou pegar meu problema, quebrar no meio, vou ter só metade. Não resolveu. Quebro no meio a metade, vou ter um quarto. Não resolveu. Quebro na metade, vou ter um oitavo. Não deu. Quebro na metade, vou ter um 16avos. Não deu. Quebro na metade, até não ter mais o que quebrar, chegar em 0. Então, na verdade, no pior caso, que é ir quebrando na metade até não ter mais o que procurar, eu estou verificando esse algoritmo, qual a quantidade máxima de comparações que ele faz no pior caso. Qual a quantidade máxima, não. Qual é a quantidade de comparações que ele faz no pior caso?
é a quantidade de vezes que você consegue quebrar o vetor na metade, até zerar. Ou seja, é quantas vezes eu consigo dividir esse vetor por 2. Qual a função que faz isso? Qual a função que, se eu dou um n, você me fala quantas vezes eu consigo dividir esse n por um número qualquer? No caso, o número qualquer nosso é 2. Dado qual a função que eu dou um n, você me fala quantas vezes eu consigo dividir esse n por 2? É o log. Tá? Log 2 de 16 é 4. Então, log 2 de n, no caso n igual a 16, é 4. Então, é o log. Tá? Então, no pior caso, são necessários log 2 de n comparações. Portanto, o algoritmo da busca binária é um algoritmo que é dito logarítmico ou é O log 2 de n. Tá? Normalmente a gente fala logaritmo. É um algoritmo logarítmico. Certo? Só para vocês terem ideia, olha aqui a comparação. Tamanho do vetor aqui embaixo, conforme vai aumentando, como que aumenta o número de comparações que é necessário no pior caso. Ou seja, para ele falar que não tem elementos, que o elemento não está lá. Tá? Esse é o comportamento que esse algoritmo tem. Comparando ele com a busca binária. Desculpa, comparando ele com a busca linear. Busca linear em vermelho e a busca binária em azul. Olha a diferença. Muito melhor, muito mais eficiente. Alguma pergunta? Eu tenho uma. Tem como o valor estar em uma posição em que também vão ser necessárias logo 2 de comparações, né? Deixa eu pensar. Sim, a posição onde ele vai precisar de exatamente log 2 de n comparações, ele está naquela última posição lá. Nessa última aqui, ó. Nessa aqui. Onde está todo mundo ali. O esquerdo, o direita e o meio. Ali você vai fazer uma comparação que vai ser justamente a log 2 de n comparação que você vai estar fazendo. Né? Seria aqui, por exemplo. Seria, o elemento que eu estou buscando é o 76. Então eu venho aqui. É 76? Não. Uma. É 76? Não. Duas. É 76? Não. Três. É 76? É. Então essa aí seria. Porque aqui eu tenho o tamanho 10. Log 2 de 10. Log 2 de 10 vai dar quanto? 3 alguma coisa? Que aí tem que fazer pelo log 2 de 10. Como é que eu fazia mesmo para calcular? É 10. Acho que é o n primeiro, né? 2 ln. Acho que é m mais para salvar, não é? 10 ln dividido por meme recorder, é isso? Eu não sei, tem que. Eu não estou sabendo manipular a calculadora aqui. Ah, mas calma aí, não preciso usar esse M da vida, não. Acho que dá para fazer aqui, ó. Dá para copiar, né? São 10 o tamanho, vai dar 10 ln, aí eu divido por isso. Ele colou? Eu nem vi se ele colou. Colar. Igual. Olha lá. Se arredondar dá 3. Não sei se eu calculei certo aí não. Estou meio com dúvida na calculadora, hein? Mas é porque esse exemplo aqui é um exemplo que eu tenho 10, né? Normalmente a gente faz isso quando a gente quer constatar que nem o que o Danilo quer, a gente faz um vetor exatamente potência de 2, para não ter esse problema. Vai ficar igualzinho, né? Então, se eu tiver um vetor de 16, só para confirmar se eu não estou louco. 16 ln
dividido pelo ln de 2, aí dá 4 certinho. Então, o jeito, eu sei transformar a base, não sou tão louco assim. Então, seria a quarta comparação. É sempre o que vai dar aqui, ó. E não serve para nada isso aí, Danilo, é só curiosidade mesmo. Vamos lá. Opa, vamos lá não, vamos aqui. Terminamos aqui. Mais alguma pergunta? A curiosidade é sempre bom, é legal. Beleza. Eu tenho uma pergunta. Olha a diferença desses. Pessoal, olha aqui, para um vetor de tamanho 200, ó, que não é grande coisa, hein? Um vetor de tamanho 200, a busca linear vai precisar de 200 comparações. Enquanto a busca binária está precisando do quê? Não dá nem para a gente ver ali, mas alguma coisa talvez. Olha, alguma coisa mais que 10, menos que 20. É só tirar o log, né? Ver o log 2 de 200 é o que ele vai precisar. Muito pouco. Muito pouco. É muito bom algoritmo. Ou seja, se você estiver implementando uma busca aí de alguma coisa, qual que você ia querer? Essa é a minha pergunta. Qual que você ia querer na sua busca? Quando você faz uma busca no Google, quando você faz uma busca no seu quarto, quando você faz uma busca no seu armário, qual algoritmo que você gostaria? Evidentemente que você quer o mais eficiente. Você quer o melhor de todos. É esse daqui. E aí vem a minha questão. Eu já comentei com vocês desde o início do curso, é isso aí, o que o Lucas falou. Eu já comentei desde o início do curso com vocês que nada na vida é de graça. Como diz o ditado em inglês lá, no free lunch. Não existe almoço grátis. Alguém está pagando por aquilo. Tá? Para eu ter esse ganho enorme aqui, para eu ter esse ganho descomunal aqui, alguém está pagando esforço para não fazer isso daqui. Quem é que está pagando isso? A ordenação. Ou seja, o que o Lucas falou aqui, ó, a lista precisa ser ordenada. Então, para você ter esse ganho, antes você precisou ter um esforço. Antes você pagou alguma coisa. Antes você vendeu a alma para conseguir ganhar aqui na frente. Tem que ver se a barganha valeu a pena. Tá? Mas o fato é, não é de graça que veio isso daqui. Tá? E isso acontece o tempo todo, pessoal. Sempre desconfiem de facilidades. Se tem alguma coisa dando muito certo, se pergunte aonde que está onde que tá sendo pago. Que em algum lugar alguém está pagando. Tá? Não, Danilo, calma aí. A gente vai chegar lá que a gente vai falar justamente de ordenação agora. Tá? Então, para que eu preciso ordenar? Vocês já têm, aliás, é a pergunta que eu faço quando inicia esse slide aqui. Por que ordenar? A resposta está exatamente no final desse aqui. Ó. Eu ordeno para eu poder buscar de forma eficiente, para eu conseguir buscar rápido. Para que você ordena seu quarto? Para que você ordena o seu armário? Para no momento que você for fazer a busca ser eficiente. Você não ter que ficar olhando item a item. Você não ter que ficar se matando para encontrar alguma coisa. Por que na biblioteca eu tenho os livros todos organizados? Para no momento de eu fazer a busca pela obra lá na estante, eu conseguir fazer isso de forma eficiente, de forma rápida. Para isso é que se ordena, para isso é que se organiza os dados. Tá? A informação ela necessita estar organizada para quê? Para a busca ser feita de forma eficiente. Não tem outro porquê, pessoal. Não tem outro porquê. Não tem porquê eu vender a alma para fazer. Vocês vão ver que é vender a alma mesmo. Não tem porquê eu vender a alma para ordenar, para organizar, se eu não tiver um ganho adiante. Tá? Então é aqui onde está sendo. Aquela diferença entre os dois algoritmos está sendo pago aqui. Certo? Vamos lá, então, falar do problema. Algoritmos de ordenação, vamos falar do problema da ordenação. Tá? Formalmente, suponha uma coleção V de elementos de tamanho N. Então, é aquele nosso Vzinho, o conjunto V, V0, V1, V2 até Vn-1. Eu desejo que esse V tenha uma propriedade. Que propriedade é essa? Que VJ
seja menor ou igual a VJ mais 1. Lembre-se que V são esses elementos aqui. Então, o J está assumindo o índice aqui. Então, VJ vai ser menor ou igual a VJ mais 1 para todo J variando de 0 até N menos 2. Ó. Se eu tivesse colocado igual aqui, teria que ser N menos 2. Tá? E por que não N aqui? Porque se eu coloco N aqui, eu vou ter VJ valendo N menos 1 e esse aqui valendo VN. Perceba que não tem VN. Ó. Isso aí você tem que tomar cuidado na hora que for construir o algoritmo. Tá? Se bem que porque aqui eu já estou fazendo a apresentação do problema, formalizando como se fosse mesmo um vetor, começando em 0. Se você ver genérico, isso aqui vai estar começando em 1 e tranquilo, vai até N e não vai ter esses problemas. Mas enfim, vamos seguir a vida aqui. Bom, então essa propriedade VJ menor ou igual a VJ mais 1 para todo VJ, que pertence a V. Tá? Informalmente, dado um vetor V de tamanho n, eu quero garantir que após um procedimento ser executado, os elementos de V, ou seja, V0, V1 até Vn-1, estejam ordenados de forma crescente. Além disso, tem um problema análogo, que é o quê? Esse daqui, o VJ ser maior ou igual a VJ mais 1, para todo VJ também, seguindo aquela restrição lá, onde eu vou ter o vetor ordenado agora decrescente. Também é uma ordenação. Tá? Também você pode ordenar decrescente e montar a sua busca de acordo com o critério decrescente de ordenação desse vetor. Tudo bem com o problema? O problema é simples. E aí vamos aqui. Eu vou colocar no formato de apresentação, eu vou acabar não enxergando vocês aqui, mas é bem rápido, tá? É para apresentar um diagramazinho do método bolha, que é o método que a gente vai implementar a ordenação. Normalmente, quando se enuncia o problema da ordenação e se pede para você construir o algoritmo, e não apresenta nenhum método, e você não vai para a internet buscar nenhum método, você tenta fazer isso na força bruta mesmo, só com o que você conhece de programação, normalmente o aluno implementa algo muito próximo ao bolha. Na verdade, é uma mistura. O aluno faz uma mistura do bolha com selection. O bolha e o seleção. São dois algoritmos de ordenação. O aluno faz ali meio com uma mescla entre os dois. E aí acaba saindo a ordenação natural, vamos dizer assim, lá do cérebro dele. Tá? O método bolha, ele tem o seguinte comportamento. É exatamente o comportamento que as bolhas têm no meio fluido. Tá? Então, imagina que bolhas são criadas lá nas profundezas, lá, certo? Todas são criadas na mesma altura, vamos dizer assim, na mesma profundidade. E aí, as bolhas, elas sobem na direção da superfície, certo? Até elas encontrarem a superfície. No entanto, as bolhas, elas não sobem desse jeito, assim. Não é isso que acontece no universo, não é isso que acontece no mundo, não é isso que acontece na realidade. O que acontece na realidade? Isso aqui. Ó. Não é? A bolha, a maior bolha, aquela que possui mais ar, é a primeira que chega na superfície. E a que tem menos ar é a última que chega. E aí as bolhas intermediárias vão chegando de acordo com a quantidade de ar que elas têm. Né? É exatamente isso que acontece. E é exatamente isso que o nosso algoritmo simula. Ele vai fazer uma passagem pelo vetor e ele vai me garantir que a maior bolha chegou. Pum, pum. Depois ele vai pegar e vai passar pelas bolhas restantes e vai me garantir que a segunda maior bolha chegue. Depois ele vai fazer uma terceira passagem e garantir que a terceira maior bolha chegue na superfície. É isso que ele faz. E pessoal, na outra aula eu acabei me alongando até demais nisso que eu vou falar, mas eu vou falar rapidamente aqui. Esse comportamento é o primeiro algoritmo, acredito que é o primeiro algoritmo que vocês estão vendo, que é uma observação da natureza. Isso é muito comum em computação. Não percam inteligência artificial, não percam métodos de otimização,
não percam, não sei se tem pesquisa operacional no UFABC, mas se não tiver, deve estar em métodos de combinação, não sei. Além de algumas outras disciplinas, normalmente de optativas, não, aquelas que é oferecida, às vezes sim, às vezes não, esqueci, eletiva, não sei como é que eles chamam na UFABC, tá? Que também trata bastante disso. Tem muitos algoritmos, principalmente ligados à inteligência artificial e ligados à otimização combinatória, que a gente olha para a natureza para resolver. Porque se a gente tenta resolver na força bruta, ele é um algoritmo intratável. Eu não sei se é esse o termo, acho que é intratável. Que é o seguinte: você tem uma solução, você até consegue provar matematicamente que aquela solução é uma solução correta, no entanto, você não tem tempo, porque vai demorar milhares e milhares de séculos para a melhor máquina dos Jedi chegar àquela solução. Tá? E aí, nesses casos, o que a gente faz? Admite-se uma solução aproximada, certo? E aí, o que a gente faz? Olha para a natureza e tenta absorver da natureza alguma propriedade que eu consiga trazer para o meu problema e resolver o problema, utilizando a natureza para isso. É mais ou menos o que acontece aqui. Eu observei a natureza, alguma coisa acontece para a maior bolha chegar até a superfície, e depois a segunda maior, depois a terceira maior, depois a quarta maior, e eu vou repetir isso, eu vou simular isso no meu algoritmo. Isso acontece muito em algoritmo genético. Algoritmo genético, na verdade, é o quê? Eu encaro as soluções do meu problema como um indivíduo. E aí eu uso a teoria da evolução da espécie, que diz que o indivíduo mais forte da geração anterior é o que consegue propagar o seu gene para a próxima geração. Eu faço exatamente isso, eu simulo isso no meu algoritmo. Eu gero indivíduos, avalio para saber quem são os mais fortes, faço o cruzamento entre os mais fortes e gero novos indivíduos para a próxima geração. E aí, depois de eu ter N gerações, a tendência é que eu tenha no final o indivíduo mais forte, que vai ser o quê? A solução otimizada do meu problema. Tá? Exatamente simulando a teoria da evolução das espécies. Tá? Inclusive com erros, porque a própria natureza faz isso. No momento que ela está fazendo a cópia genética, ela não ela coloca um fator de aleatoriedade ali. Para quê? Para não cair num ótimo local, para eu não ficar só evoluindo uma parte da espécie e esquecer uma outra que está do outro lado, que eventualmente pode ser que aquela fosse a mais forte. Só que eu fiquei parado aqui porque aqui está dando sempre certo. Eu bitolei ali. O que a natureza faz no caso da, da evolução da espécie? O que ela faz? Quando ela faz uma cópia dos genes, ela imputa uma aleatoriedade ali. Para tentar fazer o quê? Tentar explorar um outro lado que ainda não foi explorado. Alguém lembra aí? Alguém que faz pouco tempo que vocês estudaram biologia. Que fator de aleatoriedade é essa que a natureza faz no momento que está fazendo a cópia do gene? A gente faz isso no algoritmo também. Eu jogo uma moeda para cima, recombinação não. Tá bem na moda falar disso aí por causa do vírus. Mutação, isso mesmo, João Vitor. Ele faz uma mutação aleatória. Ele tá lá o DNA do primeiro indivíduo, tá lá o DNA do segundo indivíduo, ele faz o cruzamento desses dois DNAs para gerar um indivíduo novo. Aí, aleatoriamente, a natureza vai lá e troca um gene. Erra, comete um erro mesmo. Ah, onde era para ser T, vai ser G agora. Ele gera um indivíduo que é um mutante, certo? Para que ela faz isso? Ela já, talvez esse indivíduo fosse gerar num outro lugar lá no espaço de busca dele, só que não foi gerado, porque ele não está explorando lá. Mas aí, do nada, ou seja, aleatoriamente, pum, troca um gene e aí cai nesse indivíduo.
E cai justamente no indivíduo que está lá do outro lado, que não foi explorado e que ele ia ser o mais forte mesmo da geração. Então a mutação serve para isso. Tá? E a natureza joga muito com probabilidade, e a natureza joga muito também com desperdício. A natureza não está preocupada porque a natureza tem tudo que ela precisa. Tem insumo, tem energia e tem tempo. Ela não tem pressa. Então, assim, normalmente, quando você faz uma. Eu pego dois indivíduos fortes e faço o crossover deles, a tendência é que ali nascesse um indivíduo mais forte. A natureza vai lá e troca um gene. Pode ser que nessa troca de gene que ela fez, ela acabou gerando um indivíduo fraco. Mas ela não está nem aí. Para ela, ela não tem pressa. Ok, na próxima geração modifica de novo e vai modificando. Enfim, sem pressa. Tá? É mais ou menos o que acontece com o vírus aí. A gente está dando a oportunidade dele ficar se multiplicando, dele ficar se copiando, e nessas cópias que ele fica fazendo, a natureza vai lá e muda um gene, muda outro gene, muda outro, vai mudando, vai tendo cópias mutantes. Normalmente essas cópias são mais fracas, mas a gente está deixando copiar tanto que a gente está jogando com a probabilidade. Uma hora altera um gene lá, e aí vai aparecer um vírus mais forte, tá? Que era justamente um que não era para vir, mas a gente está dando oportunidade. Tá? E aí o que seria esse mais forte? Pode ser transmitir com mais facilidade, pode ser transmitir por outros meios que não seja só via aérea, pode ser... Porque eu estou alterando o gene, eu altero justamente um gene que faz isso. Né? Pode ser um que não seja, que altera para não ser só via aérea, pode ser um que ele contamine uma outra espécie, porque até então ele está programado ali para se agarrar numa célula humana. É o que acontece, por exemplo, na tal da gripe aviária, gripe suína, gripe não sei o quê. Né? Acontece isso. É um vírus que ele está feito para atacar só aquela espécie. Mas ele está se multiplicando tanto que aí tem uma mutação que torna ele apto a se hospedar num humano, que não era. Foi uma mutação que fez aquilo. Pronto, já danou tudo. Enfim. E tem outros milhares de algoritmos que a gente olha para a natureza e tira conclusões. Colônia de formiga, que é como as formigas se calculam caminho. Que as formigas elas têm um algoritmo ótimo para calcular caminho mínimo entre dois pontos. Isso às vezes é usado para navegação de robô. O que mais? Campo potencial o ímã. O polo positivo com positivo o negativo com positivo se atrai e polos iguais se repelem. Eu posso usar isso como desvio de obstáculo em robô ou em qualquer veículo autônomo. Eu simular o mundo desse jeito. O que mais? Tempera simulada, que é o jeito que a natureza faz para temperar vidro, por exemplo. Tá? Também dá para fazer isso, simular isso num algoritmo que vai encontrar uma solução ótima para alguma função. Tá? Que mais? Enfim, colônia de formiga, colônia de abelha, colônia de gafanhoto, colônia de... Já vi algoritmo tudo isso aí. Colônia de... teve um que eu usei na minha tese, como que era? Ai, caramba, qual era o bicho? Vagalume. Enfim, não percam essas disciplinas, é muito divertido. Vamos voltar para o nosso aqui, que a gente ainda tem... Mas é que eu me animo falando isso, que é muito divertido. Com certeza vocês iam... Mas tem que manjar muito de algoritmo, galera. Porque chegando lá, ninguém vai ensinar a programar, ninguém vai ensinar vetor, ninguém vai ensinar if, else, while, for. Não. Lá vão te mostrar a ideia do algoritmo e aí você se vira com a linguagem e com os recursos da linguagem para criar a sua solução. Ok. Voltando aqui ao nosso ordenação bolha. O método bolha usa justamente o conceito de bolha no meio fluido, como a gente viu ali.
Qual o mecanismo? Agora eu estou falando do algoritmo propriamente dito. Já começa pensando na cabeça de vocês como que fica isso implementado, hein? Como que funciona? Compara-se os n elementos do vetor 2 a 2. Então, eu vou sempre comparando o elemento 0 com 1, o 1 com 2, o 2 com 3, o 3 com 4, o 4 com 5, o 5 com 6, até chegar lá no n-3 com n-2, n-2 com n-1, parei. Então, perceba que o último que olha é n-2. n-2 compara com n-1, parei. Porque se eu vou para o n-1, ele compara com n. Aí eu tenho a Real of Bounds. Só chamando a atenção, porque isso vai aparecer no código quando a gente implementar. Ok. E o que eu faço a cada comparação? Trocando de posição quando o iésimo elemento for maior que o iésimo mais 1. Entenderam? Comparando 2 a 2. Compara o 0 com 1. O 0 é maior que o 1? É, então troca. Compara o 1 com 2. O 1 é maior que o 2? Não, então segue a vida. O 2 com 3. O 2 é maior que o 3? É, então troca. É isso que eu vou fazendo. Ok. Depois que eu terminei de fazer isso, repete a mesma coisa para n-1 elemento. Então, suponha que eu tenho 10 elementos. Percorro todo mundo, terminei. Fazendo isso aqui, percorro todos eles fazendo isso. 10 elementos. Então, 0 com 1, 1 com 2, 2 com 3, 3 com 4, 4 com 5, 5 com 6, 6 com 7, 8 com 8. 8 com 8 não, nossa, falei só bobagem aqui. Vetor de 10 posições, o que eu faço? Comparo o 0 com 1, 1 com 2, 2 com 3, 3 com 4, 4 com 5, 5 com 6, 6 com 7, 7 com 8, 8 com 9, parei. Acabou. Fazendo isso aqui, trocando caso o i seja maior que o i mais 1. Terminei de fazer isso, o que eu faço? Repete. Para quê? Para os n menos 1. Então, eu tinha 10 elementos, do 0 ao 9. Eu vou desprezar o 9 agora. E eu vou fazer a mesma coisa do 0 ao 8. 0 com 1, 1 com 2, 2 com 3, 3 com 4, 4 com 5, 5 com 6, 6 com 7, 7 com 8, parei. Acabou. O que eu faço agora? Repete para os n menos 2 elementos. Ou seja, eu vou desprezar agora a posição 9 e a posição 8. E vou fazer a mesma coisa com de 0 a 7. E depois desprezo o 7, depois desprezo o 8, depois desprezo o 9, depois vai desprezando cada um até chegar em um só elemento, até ficar só o 0. Quando ficar só a posição 0, sozinha, porque eu já desprezei todas as outras, ele sozinho já está ordenado. Então, acabou. O algoritmo, o vetor vai estar ordenado. Ah, mas o que isso tem a ver com bolha? Presta atenção o que acontece aqui. Ó. Aliás, vamos para o exemplo. O exemplo prático aqui, ó, do que acontece. Que aí eu mostro para vocês o que acontece, o que tem a ver com bolha, isso daí. Vamos lá. Tá aí. Lembra o que ele faz? Ó? Compara 2 a 2, trocando i com i mais 1. Essa setinha vermelha aí é o meu índice i, certo? E a setinha azul é o meu i mais 1. Não significa que é uma outra variável. É só a mesma variável ali mais 1, certo? Eu vou comparar os dois. O que eu faço? 4 é maior que 6? Não. Então, vai para o próximo. Não, vai para o próximo. Então, incrementa o i. Vem para cá. Comparo agora 6 com 9. 6 é maior que 9? Não. Então, vai para o próximo. Incrementa o i. 9 é maior que 1? Sim. Nesse caso, o que ele faz? Troca a posição i com a posição i mais 1. Então, troca quem está na posição 2 com quem está na posição 3. 9 vai para lá e o 1 vem para cá. Pronto. Vai para o próximo. Quando eu for para o próximo, eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Ó, vai tentar fazer isso. Então, tem que estar lá no meu laço, que termina aqui. Termina aqui. Para eu não tentar acessar essa posição aqui. Acabou a primeira passada. Ó. Acabei de fazer isso aqui. Ó. Cadê? Fiz isso aqui uma vez. Ó. Certo? Onde que parou? Aqui. Pronto. O que aconteceu aqui? O maior elemento do vetor V de n posição
já está na posição n-1. Na verdade, já está não. Ele foi empurrado para lá. O que significa? Que a maior bolha chegou na superfície. Se ela chegou na superfície, eu esqueço ela. Ela já fez o trabalho dela. A maior bolha já foi lá para cima. O que eu faço agora? Repito o procedimento todo, desprezando a posição 3. Essa posição que está com fundo amarelo aqui, eu não vou mais considerar ela. E eu refaço tudo. 0 com 1, comparo. 4 é maior do que 6? Não. Então vai para o próximo. 6 é maior do que 1? Sim. Troca. Ok. Terminou de fazer a troca? Vai para o próximo. Opa, para aí. Por quê? Esse aqui está sendo desprezado. Eu não vou comparar o 6 com o 9, porque o 9 já não considero mais. Então, nesse caso, se eu não considerar ele, terminou aqui. Quando terminou aqui, nessa minha segunda passagem, o que foi garantido? Que a segunda maior bolha chegou na superfície. Chegou na superfície. E aí, repete o procedimento, desprezando agora as duas últimas posições. Vamos lá, repete o procedimento. I é maior do que I mais 1? 4 é maior do que 1? Sim. Troca e incrementa o I. Opa, olha aí o que aconteceu. Estou comparando o I com o I mais 1, só que o I mais 1 já está desprezado. Então, termina aqui. O que aconteceu? Na minha terceira passagem, eu garanti que a terceira maior bolha chegou na superfície, o 4. Ok. O que eu faço agora? Desprezo o 4 e repito o procedimento. Só que, quando eu for repetir o procedimento, só sobrou um elemento. Sobrando só um elemento, ele sozinho, ele está ordenado já. Porque todos esses aqui estão desprezados. Só está ele sozinho já está ordenado. Então pronto. O vetor já vai estar ordenado. Entenderam a ideia? Muito bom. Então vamos lá. A gente tem 15 minutos ainda. Na outra aula eu parei justamente aqui. Com vocês eu vou avançar então um pouco. A gente vai avançar para onde? Para cá. Problemas. Eu tenho aqui o problema 110. Ordena números 1. É um problema bem velho, eu só tenho. A ordenação de objetos é uma tarefa importante que facilita na recuperação de informações. Se a ordem consegue-se encontrar o telefone de um amigo em uma lista telefônica sem precisar ler todos os nomes, da mesma forma, não se precisa verificar todos os produtos de um site quando o que se deseja é o mais barato. Faça um programa que ordene uma lista de números e ordene uma lista de números em ordem crescente. Entrada. O programa terá apenas um caso de teste. A primeira linha do caso de teste é um número inteiro n, vai estar aí entre 0, tem inclusive 0, tem que pensar nisso aí. 0 e 10.000. Na linha seguinte serão dados n inteiros separados por espaço em branco. O programa gera, então tá aqui, né? 10, tá aqui os 10 elementos. 5 tá aí, beleza. O programa gera como saída apenas uma linha, contendo os números em ordem crescente separados por um espaço em branco cada. Não deve haver espaço após o último número e quebre uma linha ao final. Então mostra todo mundo aí, pum, por uma linha. Sempre com espaço, menos espaço no último. Legal. Vamos lá implementar isso aí. Eu já trazei para cá, se bem que é tranquilo, nem vai precisar do enunciado. Mas deixa ele aí. Ok. Ok. Ordena números 1. Deixa eu deixar vocês aqui para eu ficar de olho. Aí, tá aí.
ordena números 1, ordena números 1.java. Ok, a entrada, import java útil scanner, public class, ordena número 1, public static void main, string args, ok. Como é que era? N, que é o tamanho do vetor, o I, para controlar esses I elementos, e o vetor, né? Scanner, scan igual new scanner, lê o tamanho, aloca esse vetor de tamanho N, vou voltar a fazer aquele ordena tamanho aqui. Sim, a gente faz o... agora vocês até já conseguem fazer, né? Mas na aula que a gente for resolver exercício, a gente pode fazer o ordena tamanho. Eu não me esqueci dele, não. Tá, aloca aqui, aí eu vou agora ler os N elementos. Lá a gente lia as N strings, e na hora de ordenar, eu ordenava usando lang. Era só isso. E mais. Você já matou aí dizendo que é igual scan.nextInt. Pode ser até na aula de amanhã, viu, Danilo? Na aula de amanhã eu faço com vocês isso daí. Lembra, tá? Me dá um toque amanhã, que eu não sei se eu vou lembrar. Ok, li os N elementos, aí o que eu vou fazer? Vou invocar uma função que eu vou chamar de bubble sort mesmo. Uma função não, ele é um procedimento. Bubble sort. Recebe o vetor e recebe o tamanho do vetor. E depois imprime, né? Menor que N. Perceba que depois que a gente aprendeu a fazer o system out print, depois que a gente aprendeu a fazer funções, como eu faço muito isso, né? O main só fica lendo os dados e escrevendo a saída. No meio, ele chama uma função que é a função inteligência, né? A inteligência está ali, ele que ordena. Eu vou fazer um caso ternário aqui, pessoal, para imprimir, tá? Eu vou mostrar VI. Mostra VI. Mostra VI e concatena com, aí vai depender. Concatena com, se o I for menor que N menos 1, então concatena com espaço. Se o I for igual, concatena com pular linha, que é o que ele está pedindo lá. Tá? Eu já leio a sua pergunta ali, eu vi que tem uma pergunta. Eu vou comentar esse bubble sort aqui por enquanto. Ou senão eu nem preciso comentar, eu já vou implementar ele, mas eu vou fazer ele de corpo vazio, tá? Public static void, porque ele é um procedimento, bubble sort. Mas ele modifica o vetor, sim, mas a gente sabe que o vetor é uma referência, portanto, o vetor vai ser modificado, né? Então, ó, eu deixei ele vazio, tá? É só para a gente testar se a entrada está funcionando certinho. Ordena. Vocês são NA, né? Aí. Aí. Java ordena. Beleza, tá bonitinho. Minha dúvida aqui era só essa, se ele vai ler tudo e se vai imprimir tudo certinho. Não está ordenando ainda, porque é o que vai vir aqui. Deixa eu ver a pergunta. Ter que ordenar a sequência para usar o algoritmo logaritmo é mais eficiente do que usar o método linear? A gente vai chegar a essa conclusão, João Vitor, quando a gente analisar esse algoritmo aqui. Você vai me falar se vale a pena ou não. Tá? Isso a gente não vai concluir na aula de hoje. Na aula de amanhã, você vai chegar a essa conclusão aí. Por enquanto, a gente está só implementando. Depois de implementar, a gente vai analisar esse algoritmo da mesma forma que a gente analisou a busca binária. E aí você vai pensar, falar,
Eu vou pagar isso, então, para ordenar? Vale a pena? Então, você vai chegar a essa conclusão amanhã. Aí você me fala, hein? Ok? Vamos fazer aqui o bubble sort? Olha lá, hein? A implementação. Lembra dela. Lembra do jeito que ela trabalhava. Então, vamos lá. Eu preciso de um i. Certo? E preciso do... Bom, vou colocar um j aqui. Que é aquele... Bom, na verdade, eu preciso do i e do j. Deixa eu ver como é que eu posso ir falando de um jeito que vocês vão compreendendo. Tá. Não tem outro jeito. É assim mesmo. For i começando em 0, i menor do que n de 1 em 1. Esse laço aqui, ele é responsável por controlar a quantidade de passadas que eu vou dar no vetor. Porque observa aqui no exemplo, o que eu faço? Ó? Eu tenho um vetor aqui. Cadê? No início. Ó. Tá aqui. Ó. Uma passada. 2 passadas. 3 passadas, acabou. Então, aquele laço ele é responsável por isso. Por fazer essa quantidade, por fazer esse controle de quantas bolhas chegou na superfície. Certo? Vocês perceberam que para um vetor de tamanho 4, ó, vetor de tamanho 4, uma, 2, 3, acabou. Então foram 3. Deixa eu já voltar aqui que eu vou acabar usando isso de novo. Foram 3. Então aqui, ó, i começando em 0, i menor que n menos 1. E mais. Aqui dentro, o que acontece? Lembra do exemplo aqui, ó. Eu vou ter que ter outro laço que controla justamente essa comparação 2 a 2, ó. I compara com i mais 1. Uma vez. I compara com i mais 1. 2 vezes. I compara com i mais 1. 3 vezes. Acabou. É esse laço que eu vou fazer agora, que é o laço do J, ó. For J começando em 0, J menor que N menos 1. J mais mais. E aqui dentro é onde eu faço a comparação. Ó. Se VJ for maior que VJ mais 1, troca. Depois a gente vê esse troca aí. Vamos ver certinho isso daqui, ó. No nosso exemplo lá, o que eu tinha? Comparando 0, no nosso exemplo são 4 vetores, né? Então, ai caramba. Aqui. São 4. Então ele compara 0 com 1, depois 1 com 2, depois 2 com 3. Não era isso? Deixa eu ver. Aqui. 0 com 1. 1 com 2. 2 com 3. E aí termina quando chega em 3. Então tá aqui. É exatamente isso aqui que ele vai fazer. Vamos ver se está dando certo. Ó. J igual a 0. Compara 0 e 1. Meu N é 4, né? N igual a 4. Então, J menor que 4 menos 1, 3. É isso que está acontecendo. Ó. Então, vamos ver. J começa com 0. Comparou 0 com 1. Volta, incrementa J. J vai para 2. 2 é menor que 3, então entra. Compara 1 com 2. Volta, incrementa. Vai para 2. 2 é menor que 3? Verdade. Então entra. Compara 2 com 3. Compara 2 com 3. Volta, incrementa, vai para 3. 3 é menor que 3? Falso. Cai fora. Então deu certinho, ó. Comparou desse jeito. Certo? Faz a troca. Quando der verdade isso aqui. Ok. Aí o que acontece na próxima iteração? Maior elemento, tá. Agora reaplique o procedimento excluindo a posição n-1. Como é que eu faço para excluir esse n-1?
Aqui ele está executando até 3, ó, porque o vetor tem tamanho 4. Eu quero excluir a última posição. O que eu tenho que fazer? Diminuir n. Diminuir o quê? 12. O que é esse 12? Na próxima passada que eu dei agora, vamos olhar aqui no exemplo. Ai, cara, deixa eu fechar isso aqui, que esse aqui já era. Na próxima passada que eu dei agora, ó, o que vai acontecer? 0 com 1, 1 com 2 e acabou. Então, na próxima passada que eu der, ó, vai ter que acontecer o quê? Vou comparar 0 com 1 e 1 com 2. Se ficar do jeito que está, ele vai comprar o 2 com 3 também. Então, eu tenho que fazer o quê? Isso aí, Felipe. Diminuir não é J, né? Diminuir por J, não. É diminuir I aqui, ó. Menos I. Por quê? Na primeira passada, onde n igual a 4 e i igual a 0, o que vai acontecer? N, 4, 4 menos 1, 3, 3 menos 0, 3. Acontece o que aconteceu, a J menor que 3. E aí acontece tudo isso aqui. Na segunda passada, o I está valendo 1. Quando o I estiver valendo 1, por quê? Ele terminou aqui, ele volta para cá, incrementa o I. O I é menor que N menos 1, entra. Então ele vai fazer o quê? N vale 4. 4 menos 1, 3. Menos 1, 2. Agora vai até 2 aqui, ó. Aí ele vai fazer exatamente o quê? Começa em 0. 0 é menor que 2, verdade. Compara 0 com 1. Volta, incrementa J. Vai para 1. 1 é menor que 2? Sim, então entra. Compara 1 e 2. Volta, incrementa. J vai para 2. 2 é menor que 2? Falso. Então agora eu desprezei a posição 3. Volta, incrementa o I. O I vai para 2. 2 é menor do que 3? Verdade. Então ele entra. Quando ele entra, ele cai no J igual a 0. Aí vai acontecer o quê? J igual a 0, compara aqui. 4, menos 1, 3, menos 2, 1. Então vai ficar J menor que 1. O que ele vai fazer? 0 é menor que 1? Verdade. Então entra. Compara a posição 0 com a posição 1. Compara a posição 0 com a posição 1. Volta, incrementa J. J vai para 1. 1 é menor que 1? Não, cai fora. Comparou a posição 1 e 2. Exatamente o que acontece aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui, exatamente aqui, ó. Compara 1 e 2. E termina. Pronto. O que vai acontecer no último que eu estou dizendo aqui? Ó? Já está ordenado. Olha o que vai acontecer. Terminou. Volta. Incrementa o I. O I vai para 3. 3 é menor que 3? Não. Cai fora. Então já ordenou. Ele desprezou o último que ficou, porque o último já está ordenado sozinho. Só faltou o que agora? Implementar a troca. O que é essa troca? Trocar o I pelo J. O único jeito de eu fazer a troca é eu preciso de uma variável auxiliar. Então, auxiliar recebe o que está em VJ. VJ recebe o que está em VJ mais 1. E VJ mais 1 pega o que eu guardei lá do VJ inicial. Pronto. Esse é o algoritmo bolha de ordenação. Vamos ver se ele funciona? Compila. Beleza. Java mkdir input output. Beleza. Tinha quantos exemplos lá? Acho que menos que isso, né? Ai, caramba. Nossa, tem um monte. Tá louco. Esse é o 0. Esse é o 1.
Esse é o 2, olha o espaço aqui. Esse é o 3. Esse é o 4. Esse é o 5. Finalmente o filé 6. É você. Pronto. E a gente nem precisa olhar. A gente nem precisa olhar, né? No PDF. Aqui a gente já vai ver. Filé 0. Vamos ver se ordena. Ordenou. O 1. Ordenou. O 2. Ordenou. 3. Também. 4. Beleza. 5. 5, 6, 7. Beleza. 6. Tava repetido mesmo, né? Tava. 7 repetido. Ok. Aqui não tem nenhuma repetição. Certinho. Aqui também não tem nenhuma repetição. Certinho. Tá tudo ok. Tudo certinho. Dúvidas aí, pessoal? Alguma dúvida? Eu comecei 21:06. Tá, deu em cima. Tá. Na aula de amanhã, vocês são a primeira turma de amanhã, né? A gente começa exatamente a partir daqui. Que aqui, exatamente agora, o que aconteceria? Depois que mostrou isso aqui, vem o código, e aí a gente passa a analisar esse algoritmo. Para responder a pergunta. Quem foi que tinha feito a pergunta? Alguém tinha feito essa pergunta aqui, né? Essa aqui. Alguém que está aqui que eu não estou vendo. Olha lá, o Vitor. Tá? Mas é isso, então. Então, por hoje é só, pessoal. Tenham uma boa semana. Deixa eu já finalizar aqui a gravação. Acho que está comigo, né? Está comigo.